Olá, muito bom dia. Sejam então bem-vindos ao Matinais. Nesta altura, mês de outubro, além de ser um mês missionário, é também um mês em que os jovens estão, de facto, em foco na vida da nossa Igreja. Eu diria que eles estão quase sempre, contudo, neste mês de uma forma especial, porque o Sínodo dos Bispos está a decorrer em Roma e tem exatamente como tema principal a fé, os jovens e o discernimento vocacional. E, portanto, também, de uma forma ou de outra, quando se fala de plataformas digitais, temos que pensar em quem? Logo de imediato nos jovens. Depois podem vir aqueles que eu considero que são os menos jovens, porque não há velhos. Há pessoas mais experientes e depois há aquelas que são menos jovens, que já não têm assim 14 ou 15 ou 18 ou 20, mas que ainda assim podem ser muito jovens para a vida. E isso é o que importa. Mas sem dúvida que esta era digital que estamos a viver domina as nossas vidas e os jovens também. E, portanto, quando se fala de evangelizar, também é preciso perceber uma linguagem diferente, ser criativo, ser inovador, mas, acima de tudo, ser verdadeiro em toda esta criatividade e inovação. Porque se queremos cativar os jovens, é isso que eles pedem, é autenticidade, veracidade, e temos que o fazer de alguma forma. Vão surgindo, nos últimos tempos, várias plataformas e hoje vamos conhecer um projeto também diferente, o Projeto Juvenil 2.0, está ligado aos salesianos e vamos perceber o que é que se pretende com este projeto, ou de que forma é que eles tocam aos jovens e de que jeito e de que modo é que eles vão evangelizando tantas vezes sem os jovens se aperceberem que é isso que está a acontecer com eles. Eu vou ter comigo em estúdio nos próximos minutos a Carla Santos. Ela é a editora desta plataforma Juvenil 2.0 e, portanto, Carla, muito obrigada por teres vindo, tu também uma jovem. E eu gostava de perceber o que é isto. Explica-nos lá o que é a plataforma Juvenil 2.0. Bom, pegando um bocadinho no tema deste sínodo, dos jovens, a fé e o discernimento vocacional, a revista Juvenil era para os jovens, ou ainda era dirigida aos jovens, surgiu há cerca de 60 anos, só que por volta há mais ou menos 3 anos, ao discernir sobre estes jovens que nós temos hoje em dia, decidiram evoluir ou migrar este conceito para o ambiente digital. Tudo isto implicou também um processo de discernimento sobre como transmitir a fé a estes jovens. Como poder chegar um bocadinho mais longe nesta lógica de rede, porque nós dizemos que estamos numa era digital, eu própria testemunhei algumas mudanças tecnológicas, não é? Só que para estes adolescentes de hoje em dia já não se fala de uma nova era, de uma nova tecnologia. É a tecnologia, ponto. E decidiu-se que esta, se calhar, seria a forma de nos aproximarmos deles. E aproximarmos-nos como? Falando-lhes, chegando-lhes ao coração, falando desta fase tão conturbada que é a adolescência, bem sabemos, não é? Tantos desafios, tantas mudanças, por que não falar delas? Mas falar delas com os valores que nos caracterizam. Ainda há pouco estávamos a falar das questões da adolescência e dos valores que nos definem como cristãos. Evangelizamos nos pequenos gestos, às vezes nem nos apercebemos. Através de um gesto para com um amigo, através do gesto para com os nossos pais, para com os nossos professores. Foi um bocadinho por aí que surge esta ideia. E esta ideia surge assim em rede, porque acredita-se que funcionamos em comunidade e porque não também evoluir para uma comunidade digital. E é aí que o Juvenil tem uma certa proposta de valor, que é nós assumimos que não conseguimos crescer sozinhos. E contamos com a ajuda de alguns colaboradores voluntários que nos ajudam a pensar de outra forma alguns temas, desde a escola ao direito também, alguns temas da atualidade, descomplicar um bocadinho o mundo de hoje, porque os jovens estão interessados pelo mundo de hoje. Muitas vezes pensamos que se calhar não querem saber tanto de algumas questões políticas ou às vezes de algumas questões históricas mais profundas, mas querem saber. E pronto, é um bocadinho este tentar conciliar sem esquecer quem somos e o que nos define. No fundo, o que o Juvenil 2.0 pretende é abordar os temas importantes que nos fazem a raiz dos nossos valores,
junto dos jovens, mas ao jeito deles. Exatamente, é mesmo isso que se pretende, é colocarmos-nos, eu gosto muito da expressão inglesa, colocarmos-nos no sapato dos outros. E todos nós passamos por essa fase, não é? Que foi bem complicada, que nós hoje em dia olhamos e rimos-nos, mas na altura não foi assim. Rimos-nos para não Sério? chorar. E o facto é que colocamos-nos nos sapatos deles e pensamos, agora com a experiência e com a maturidade que eu tenho, o que é que eu posso ajudar? Como é que olhando para aquela jovem, para aquela Carla de 13 anos, como é que eu posso ajudá-la a superar os seus desafios? Porque são muitos. Hoje em dia, os jovens são bombardeados com muita informação. E essa capacidade de filtração, de discernir mesmo aquilo que lhes chega, é muito importante. Então o objetivo é criar pequenas lideranças, pessoas que tenham algo a dizer, que tenham conhecimento do que estão a dizer, não é? Porque nós hoje em dia vemos que é muito fácil falar nas redes sociais, é muito fácil criar um vídeo, ligar a câmara e falar sobre um tema. Nós queremos pessoas que saibam daquilo que estão a falar e que consigam chegar ao seu coração. E falam não só de temas da atualidade, como tecnologia, música, cinema, mas que também falam sobre o Evangelho. Dou-lhe o exemplo, nós temos um comentário ao Evangelho semanal, em formato vídeo, que também é, digamos que, o rei do conteúdo para os jovens, com desafios concretos para eles. No fundo, vou dizer, descomplicar, a linguagem do Evangelho não é tão complicada assim, mas numa forma mais acessível, para que eles também possam concretizar no seu dia-a-dia, para também, como dizia, não sentirem que é algo assim tão seca, não é? Vamos usar o termo correto. Porque às vezes a linguagem que a Igreja usa para evangelizar aos olhos dos jovens é difícil, complicada, complexa e pouco atrativa. Não diria tanto assim, eu acho que foi um processo tão célere, não é? Isto da tecnologia é um processo que hoje o que está em voga, na semana seguinte já não está. E eu acho que a Igreja ainda está num processo de adaptação, não é? O Juvenil existe há cerca de 1 ano, nós já sabemos que as redes sociais já estão na nossa vida há muito mais tempo. Só que é importante definirmos o nosso propósito, o que é que nós queremos fazer, que valor queremos acrescentar. E eu sinto um bocadinho que a Igreja ainda está neste processo de análise e de escolher estes canais, porque eu também acho que, por outro lado, muitas vezes, se calhar, vamos para onde todos vão e assumimos uma postura que, se calhar, não lhes chega ao coração. Então, este processo de discernimento por parte das edições salesianas, por parte da equipa do Juvenil, foi mesmo essa: o que é que nós queremos acrescentar? Vamos escolher bem os canais. Porque escrever o que já se escrevia na revista em formato físico não pode ser uma migração total para o digital. Vamos adaptar. O que é que se pode fazer em vídeo? Será que podemos adaptar isto para uma imagem no Instagram, por exemplo, para eles guardarem, para eles colocarem aquele gosto e ficarem a pensar naquilo o dia todo? É um bocadinho por aí. Eu acho que é preciso escolhermos bem e pensarmos bem no nosso propósito, não é? Um ano de atividade Sim. já do Juvenil 2.0, que propósito? O propósito é tentar sair um bocadinho da bolha, não é? É muito fácil estarmos no sofá e falarmos para aqueles que já nos conhecem. O objetivo é... ainda no outro dia falávamos sobre o facto da economia pressupor transação de bens e acrescentar algum valor. Muitas vezes nós ouvimos nesta lógica de mercado o valor monetário. No nosso caso, o valor que nós queremos acrescentar é um bem, neste caso é bem mesmo uma palavra, é um bem maior no sentido de conseguir fazer com que o adolescente consiga interiorizar esta mensagem, consiga conciliar e perceber que isto da catequese, da Igreja, não é só Deus, Jesus, não, faz-se de pequenas coisas em concreto. Faz-se através da caminhada para a escola, de falar com aquele amigo que está mais triste, de perdoar aquele meu amigo que me comentou aquela minha fotografia e eu não gostei muito do comentário, de perceber maneiras de estudar para eu ser melhor. Não ser o melhor da turma, mas dar o meu melhor. Ter consciência das minhas fraquezas, das minhas forças, sempre à luz do Evangelho, sempre à luz do amor,
deste Deus que nos ama e que também ama a todos ao nosso redor. É este o propósito, é tentar explorar as suas dores, entre aspas, mas também aquilo que os rodeia, fazer-lhes chegar coisas novas. Olha, já viste este filme? O que é que tu achas? Tu já vias este, mas se vês este, eu acho que vais gostar mais daquele. Pronto, e um bocadinho descomplicar o mundo ao nosso redor. Em termos dos temas que vão sendo abordados no Juvenil 2.0, para os jovens que até possam estar neste momento a pensar, nem conheço, mas estou curioso, não é? Porque é sempre bom levantar a lebre, não é? Se eles ficarem curiosos, já é Claro. bom. O que é que eles vão encontrar nesta plataforma? Bom, o juvenil divide-se em três grandes subsecções, ou três grandes secções. O crescer, que está relacionado com os valores, com a escola. Por exemplo, qual é a melhor metodologia para estudar? Há pessoas que são muito de cores, de sublinhados, não é? Nós vemos alguns resumos da matéria que até parecem um arco-íris. Há outras pessoas que precisam de estar atentas nas aulas. Como é que eu posso potenciar isso? Depois também ao nível dos valores. Aquele meu amigo ofendeu-me, como é que eu posso perdoar? Também temos o comentário evangélico que se enquadra por aí. Depois também temos uma rubrica semanal que é o Fala-me Direito, que é uma jovem advogada que nos escreve sobre temas da atualidade. Lembro-me, há pouco tempo tivemos aquela questão do plágio na música. O que é isso do plágio? O que é que isso implica? Os meus pais vão se divorciar. Eu tenho de ir a tribunal. Nós às vezes vemos nos filmes que as crianças estão implicadas nesse processo. O que é que isso implica? Depois também temos o Viver, que é relacionado com a tecnologia, atualizações tecnológicas, música, cinema, séries, algumas novidades portuguesas, na área dos jogos de tabuleiro, por exemplo. E depois também temos a atualidade relacionada com a Igreja, com alguma coisa, com aquilo que o Papa nos vai dizendo diretamente, mais concretamente aos jovens, não é? A atualidade também deles, alguma mudança no sistema educativo. Por exemplo, estamos a tentar perceber um bocadinho isto do ensino inclusivo, o que é que isso implica. Também queremos explorar um bocadinho esta orientação vocacional. Muitos deles estão numa fase em que, será que eu quero uma área mais científica ou mais de humanidades, não é? Como é que eu posso explorar isto? Como é que eu posso fazer isto por mim próprio? Pronto, e depois também temos as redes sociais. No Instagram temos todos os dias um desafio. Durante o mês de setembro pegamos em material escolar e cada material escolar implicava um desafio para a sua vida. Por exemplo, com a tesoura implica precisão, implica cuidado. Então vamos nós também ter cuidado com as palavras que usamos. Vamos tentar reduzir as palavras grosseiras que às vezes dizemos uns aos outros. Mesmo nós adultos também cometemos esse erro. E agora no mês de outubro estamos com a dinâmica de coisas giras que alguém disse. Frases marcantes de pessoas da nossa atualidade que nos fazem pensar. Pronto, é um bocadinho por aí. E de certa forma, com esse jeitinho, parece-me tudo muito bem pensado, muito bem estudado anteriormente. Com esse jeitinho todo, vocês vão conseguindo levar a água ao vosso moinho, ou seja, os jovens vão aderir, estão lá e marcam presença. Sim, nós temos consciência que se calhar o jovem por si só não irá ler os artigos. No Instagram temos tido essa dinâmica muito gira e até vemos alguns a fazer aquela partilha que tem que se instalar a aplicação. Em relação ao site propriamente dito, ainda tive no outro dia uma surpresa de uma catequista que não sabia que estava na equipa do Juvenil e disse, eu conheço este site, nós podíamos usar isto no encontro, até tem aqui um filme e umas pistas de perguntas para a vida, olha, de um site chamado Juvenil, não sei se conheces, e eu fiquei assim surpreendida, porque se calhar não conseguimos chegar à fonte, mas vamos assim pelos deltas, vamos assim abrindo outras portas que se calhar chegam ao jovem e ele depois por si só vai conseguir chegar lá, assim. Em termos deste tema, há pouco que falávamos e desta questão que está em cima da mesa neste mês de outubro, a reflexão que a nossa Igreja está a fazer, como jovem e estando à frente desta plataforma que tenta também cativar os outros, o que é que tu esperas que saia deste sínodo e o que é que tu esperas da nossa Igreja? É curioso porque ainda há pouco tempo estive com o Tomás Virtuoso, que esteve na reunião pré-sinodal, também entrevistei-o
entrevistámo-lo por causa da reunião pré-sinodal e da sua participação. Ele dizia uma coisa muito curiosa que eu depois terminei por concordar e vou-lhe roubar as palavras, espero que ele não se importe, que é: o sínodo terá a importância que nós quisermos assumir. Ou seja, temos nós que fazer parte desta mudança. Temos que estar atentos ao que se vai dizer. Como jovem, como pessoa que se sente comprometida com esta missão de tentar levar o Evangelho e de tentar levar os valores que nos definem como cristãos aos mais novos, eu quero estar atenta para perceber que preocupações é que existem. O Papa Francisco tem sido um precursor no que toca a estas plataformas digitais e iniciativas. Portanto, eu acho que será importante se nós quisermos fazer parte desta mudança, porque se estamos aqui sentados no sofá a ver um conjunto de bispos reunidos numa cidade em Itália, não vai ter influência nenhuma. Então, eu acho que parte de nós estarmos interessados em fazer parte desta mudança e beber dessas reuniões e dessas súmulas, desses resumos da matéria, por assim dizer, do sínodo, e aplicarmos nós a mudança no nosso dia-a-dia. Eu acho que é mesmo essa questão de querermos nós também fazer parte desta mudança, fazer com que o sínodo, que nós também façamos parte do sínodo. Eu acho que é um bocadinho por aí. E a tua percepção? Até porque, como editora desta plataforma, também tens que estar muito atenta àquilo que vai sendo a receptividade do teu público-alvo, que neste caso é os jovens. Querem fazer parte deste sínodo? Querem fazer parte desta mudança? Eu penso que sim, porque é curioso, porque no início, dou o exemplo nós fizemos uma caminhada da Quaresma e eu no início estava um bocadinho reticente, porque nós tínhamos todos os dias uma frase do Evangelho do dia e um desafio para o dia também, para o cotidiano deles. E eu fiquei surpreendida porque eu pensei, isto não vai ter grande interação, não vai envolver ninguém. E o facto é que nós tivemos pessoas a mandar e-mails a pedir para enviar as imagens porque queriam aplicar aquilo na sua vida. Pronto, nós até tínhamos um efeito de caminhada, de caminho até à cruz. E o facto é que tivemos pessoas a pedir essas imagens e a interação foi muito positiva, mesmo entre os jovens. Nós hoje em dia temos a possibilidade de ver essas estatísticas e foi bastante curioso porque, pronto, eu assumo aqui um bocadinho o meu orgulho. Eu pensei que não, isto não vai resultar nada, mas terminou por resultar muito bem, que isto é um bom sinal, não é? Os jovens acreditam que a Igreja tem esta capacidade de mudar o mundo. Acreditam que somos uma instituição que, pelos valores que nos definem, conseguimos trazer a mudança. E por que não começar por aí? Por que não pegar nas redes sociais? É o dia-a-dia deles, era o que eu dizia no início. Não é uma grande novidade para eles. Então vamos juntar-nos a esse dia-a-dia. É quase como os discípulos de Emaús, não é? Eles estão ali nas redes sociais e de repente aparece lá alguém. Olha, já viste isto? Oh, que interessante. Olha, afinal, o que é isto? Pronto, é um bocadinho por aí. E são paralelismos que podem ser feitos de forma cativante para com os jovens. Sim, é muito nesta lógica da imagem. Os jovens de hoje em dia precisam de algo que os cative. Era o que eu dizia ao início. Nós hoje em dia somos bombardeados com muita informação. Então precisamos de algo diferente. Daí também a nossa aposta na imagem, no design, nas fotografias, nos conteúdos também, que sejam assim diretos, que tenham uma linguagem simples, acessível, que os permita perceber o contexto onde se inserem. Daí também pedirmos a jovens colaboradores, claro, também temos pessoas menos jovens que colaboram, daí esta necessidade também de acompanharmos-los, de estar ao lado deles e mostrar que também sabemos falar a linguagem deles. Tudo isto porque ultimamente fala-se e faz sempre uma comparação daquelas famosas gerações. E nós, neste momento, temos uma geração Z, não é? E, portanto, temos que ter em conta que eles já não sabem outra coisa. Para eles é isto, não houve um antes. Para alguns pode ter havido um antes e agora este depois. Mas para os mais jovens, que são aqueles onde se estamos a focalizar, só existe esta nova forma de comunicar. É verdade. Eu dou um exemplo pessoal. Eu tenho uma irmã mais nova que dizia: vocês são do tempo daquela moeda ao escudo.
E eu fiquei assim, pois, de facto... Sentiste muito velha. Primeiro senti muito velha, exatamente, e depois senti, pois, é mesmo isto, não é? O que para nós é novidade, para eles é o beabá. Eu até digo à minha irmã que ninguém pode saber que ela tem tantos perfis nas redes sociais, porque ela ainda me tira o lugar, porque domina aquilo de uma forma que eu, se calhar, com a minha formação ainda não consigo. E eles conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo e sabem analisar as coisas de uma forma, se calhar, muito mais célere do que nós, também fruto deste avançar. Daí também esta necessidade dos psicólogos, dos estudiosos da área do marketing, de diferenciarem com menos distância temporal as gerações. Por exemplo, a minha geração, que são os chamados millennials, são mais ou menos dos anos 80 até o início do século, 2001, 2002, alguns dizem 2003, mas neste caso a geração Z já é peço desculpa, inícios de 2000 até 2008, 2009, e aí também há algumas discussões e polémicas para definir a fronteira, porque as novidades e as atualizações que eles sofrem, são muitas mesmo, fazem com que existam necessidades específicas. Em que é que o Juvenil 2.0, para ti, como editora responsável desta plataforma digital, pode fazer diferença na vida destes jovens, desta geração Z, vai ela até onde for? Eu acho que é mesmo esta lógica de alguém que caminha ao lado deles. Pronto, é um bocadinho, assim um bocadinho a redundância, mas eu gosto muito desta questão de colocar-nos nos sapatos deles, de caminharmos ao lado deles, percebermos, por exemplo, a questão da autoestima, o que é isto ter confiança em mim. É uma fase muito complicada, em que trabalhamos a nossa imagem, em que temos que ter referências para o nosso crescimento, estamos à procura de alguém que seja a nossa bússola, não é? Orientadora. Eu acho que o Juvenil posiciona-se mesmo aí, e eu tenho orgulho nesse posicionamento, que é de alguém que lhe vai dando dicas. Olha, hoje o material no Instagram, por exemplo, é uma bola de futebol. Hoje, se jogares no intervalo aquele jogo de futebol, tenta incluir aquele teu amigo novo na turma. E eu gosto de pensar assim, não é? De fazer a diferença por esses pequenos gestos, não é? Já dizia Madre Teresa, nós somos uma gota no oceano, mas não é o oceano um conjunto de pequenas gotas. E eu gosto de pensar assim, de gota a gota, vamos conseguindo fazer a diferença no mundo destes jovens, de estabelecer esta ponte entre Deus, entre os valores que nos definem, que nos tornam filhos amados, e o mundo de hoje. E dizer-lhes que há toda uma ligação, são pontes apenas. Estamos todos ligados, não há a igreja, não há a escola, não há a paróquia, por exemplo, a catequese, não há a casa, não, estamos todos ligados. E Deus está nessas pequenas coisas. Daí a lógica do discípulo de Emaús, que sem ver ele está lá. Pronto, é um bocadinho por aí. Portanto, dando dicas, não precisamos de ser insistentes, mas com as dicas eles conseguem chegar aonde se pretende, que é aquela mensagem dos 2000 anos. É por aí, sim, é mesmo nessa lógica. Às vezes nós assumimos-nos com discursos pesados e se calhar às vezes até um pouco antiquados, eu falo por mim, não é? Mesmo nesta minha questão do orgulho de não querer fazer uma caminhada da Quaresma, e o facto é que com coisas simples, às vezes até explícitas, olha, nós consultamos o Evangelho e vimos que o desafio era este. Porquê é que não fazes isso? Olha, pronto, grão a grão, degrau a degrau, vamos conseguindo chegar mais longe, e isso é muito bonito de se ver. Ainda por cima neste ambiente em rede, em que temos pessoas que se interessam em, olha, eu gostava de colaborar convosco porque eu também passei por isso, eu também acho que os jovens precisam de saber alguma coisa. É muito bonito ver este crescimento em rede, esta rede social mesmo, que se vai tornando, de troca de experiências, de conteúdos, é fascinante. Podemos então concluir que a principal missão da plataforma Juvenil 2.0 é acompanhar lado a lado, calçar os sapatos do outro. Sim, é mesmo isso.
É calçar esses sapatos, é caminhar com eles, é se calhar abrir os sapatos de tanto que caminhamos, se calhar algumas feridas nos joelhos porque às vezes caímos, não é? Mas saber cair para depois saber caminhar, não é? Assumir que, pronto, é verdade, nesta fase nós temos alguns problemas, alguns dilemas, vamos abordar esses dilemas. Por exemplo, será que a escola me define? Será que é assim tão importante eu estudar? A escola define-me como pessoa? Será que, por exemplo, nesta questão toda da autoestima, da saúde, da atividade física, qual é o limite entre o saudável e se calhar o ser um bocadinho mais extremista? Como é que eu posso conciliar isto tudo? Como é que eu posso olhar ao espelho e sentir-me bem com o meu corpo? Como é que eu posso conciliar isso tudo? É esse caminhar, esse rasgar o sapato, se calhar às vezes cair ali um bocadinho, não é? Porque eu acho que neste ambiente digital há espaço para tudo, felizmente. Eu acho que é um bocadinho por aí, é esse colocar-se no sapato do outro e perceber por onde é que eles caminham, porque nós também hoje em dia temos muitas ferramentas que nos permitem ver onde é que eles andam, o que é que eles gostam, então vamos tentar caminhar por ali. Pronto. Ir ao encontro. Para finalizar, que mensagens deixarias aos jovens lá para casa? O que eu gostava de dizer é, primeiro, que visitem o site e que manifestem a sua opinião. Nós temos lá os contactos todos e depois, se sentem que têm algo a dizer, falem connosco, porque nós arranjamos sempre solução. E, acima de tudo, este feedback é muito importante neste ambiente em rede. É muito importante também nós percebermos se estamos a caminhar na direção certa. Portanto, consultem o site, vejam se são temas que dizem alguma coisa, o que é que falta explorar, porque nós estamos aqui mesmo com os sapatos calçados prontos a caminhar. Muito bem, Carla, muito obrigada por teres vindo. Ficámos assim a conhecer esta plataforma digital Juvenil 2.0. É mesmo para ti, vai lá, espreita e já percebemos. A Carla tem lá as sapatilhas para calçar, as dela e as tuas. Portanto, é só ir e clicar e perceber os temas que mais te interessam e aqueles que não estão lá, mas que deveriam estar. Quanto a nós, é tudo. Até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.